nos faça aprender mais e mais da sua palavra. Parabenizar aí o Ministério Libertação, pela maneira como eles trabalharam aí o hino Extraviado. Esse hino, ele me faz lembrar um episódio. Estávamos realizando um culto ao ar livre na casa da minha sogra, e uma irmã então pediu a oportunidade para cantar. E aí ela disse: eu convido o pastor João Pedro, porque o Espírito Santo, aliás, ela disse: eu convido uma irmã. Aí disse o nome da irmã, porque o Espírito Santo me disse que ela sabe este hino. E aí ela abriu no hino 392, esse aqui, o hino Extraviado, não o título do hino. Aí a irmã disse: não, eu não conheço esse hino. Ela disse: não, mas o Espírito Santo estava dizendo que o pastor João Pedro conhece. E eu disse: irmã, esse aí eu nunca nem ouvi. E aí, a partir dali eu tive a curiosidade de aprender esse hino. Aí no outro dia, quando eu fui aprender o hino 392, Extraviado. Bom, queridos, vamos ler Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Conseguiu já encontrar o esboço, John? Diante do pecado. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 7. Diz-nos: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui estamos nós mais uma vez na Tua presença, reunidos para o louvor do Teu nome e ao mesmo tempo para aprender de Ti. Obrigado pelo que aqui já vimos, ouvimos e sentimos, e suplicamos que o Senhor continue a falar conosco, que o Teu Espírito use desse expediente para confortar a Tua igreja, alertar, sedimentar a nossa fé, bem como, ó Deus, trazer a fé salvífica àqueles que ainda não Te têm como Salvador. Portanto, Senhor, que o Teu povo, que cada um de nós que aqui nos encontramos, sejamos alvos neste momento do Teu ensino, da Tua palavra, da Tua ação. Usa-me como instrumento Teu, para que o Teu recado chegue nítido ao nosso ouvido, ao nosso coração. Assim oramos, assim agradecemos, ó Pai querido, é no nome do nosso Salvador, Cristo Jesus, aquele que reina e vive para todo sempre. Amém. Queridos, nós vamos trabalhar nesta noite em cima do seguinte tema: diante do pecado. Diante do pecado. Muitas vezes, nós nos deparamos com o pecado,
não que estejamos na prática do mesmo, mas ele está exposto diante de nós. E aí, o que fazermos? Como proceder? É isso que nós queremos trabalhar nesta noite. Como Eva, cada um de nós, um dia, talvez hoje ou no passado, tivemos exposto à ação do pecado, o qual tentava de algum modo nos maniatar. Como nós procedemos? Qual foi a nossa atitude? Então vamos ver, baseado nesse texto, como devemos então proceder diante do pecado. Pois bem, a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês nesta noite é isso: não devemos ter interação com o inimigo. A primeira coisa que nós vemos nesse texto, segundo a minha visão, é que Eva, ela manteve uma interação com Satanás. Houve um feedback, uma conversação, que ela deveria não ter mantido ali. Eu vejo que essa interação, ela foi prejudicial. E toda vez que o pecado se apresenta diante de nós, ele busca ter uma interação conosco. Jonathan, se você puder colocar aí, Efésios capítulo 6, e nós vamos ler o versículo 11 e 12. Desse texto lido, eu posso concluir que toda vez o pecado ele só chega a avançar o sinal de pare que nós colocamos diante dele, se nós não mantivermos esta interação. Olha o que diz Paulo escrevendo aos Efésios, Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu estou me perdendo, é porque geralmente nós estudamos a nossa Bíblia em uma tradução e os textos ficam decorados. E às vezes a gente nem mais lê, a gente só relata o texto. E nós estamos na NVI, Nova Versão Internacional, mas vai dar certo. Então volta um pouquinho aí o texto lá. Então o que Paulo aqui diz? Olha, vistam-se de toda a armadura de Deus, na minha tradução, para podermos estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, a todo momento, o inimigo ele joga armadilha contra nós, laços, redes. É como o passarinheiro em busca do seu alvo. Versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, muitas vezes nós pensamos que aquela conversação, aquele problema, é um problema entre seres humanos, mas o inimigo, ele usa das ocasiões, ele usa das circunstâncias para apresentar-nos o pecado e nos enlaçar. Então eu parto deste princípio de que o problema do pecado chegar a nos embaraçar é porque nós mantemos esta interação satânica, posso assim dizer. Vamos ao caso de Eva. Voltemos agora, Jonathan, Gênesis 3, versículo 1. Vamos para o versículo 1 e observe o que aconteceu. Ora, a serpente, uma cobra, era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim?
Olha, observe. Aqui nós vemos a primeira sessão mediúnica. Nós vemos aqui a primeira mesa mediúnica. Satanás, ele usa uma cobra, usa uma serpente, e aí ele mantém esse diálogo de início com a mulher, que você diz, mas onde está dizendo que é Satanás? Satanás fez isso. Por isso que no livro de Apocalipse, no capítulo 12, 9, no capítulo 20, versículo de número 2, diz que Satanás é a antiga serpente, a serpente lá do Éden, a serpente que enganou Adão. Então Satanás usa aquele animal para manter um diálogo com Eva. E Eva, então, vai na conversa dele. E a primeira coisa que nós vemos nesse versículo 1 é que Satanás, ele começa sua investida com uma pergunta capciosa. O que é uma pergunta capciosa? É aquela pergunta que o interrogador faz, mas na realidade ele já sabe da resposta. Ele quer então armar um laço para que a pessoa, ao responder, possa cair. Então Satanás já sabia de qual era a palavra que Deus havia dado a Eva. Deus disse: de toda a árvore do jardim vocês poderão comer, mas dessa árvore aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer, vocês não devem nem mesmo tocar. Mas qual for a pergunta dele? Olha a pergunta: é assim que Deus diz? Não comereis de toda a árvore do jardim? E Eva, na sua inocência, caiu na cilada. E as forças espirituais da maldade no mundo das trevas, elas se apresentam a nós com estas questões capciosas, tão inocentes, na nossa visão, mas com uma flecha de veneno mortal. E nós caímos. Nós caímos. Se Eva, a partir dali, disse: olha, não foi assim que Deus falou, e eu não quero mais conversa com você, tivesse saído, não teria acontecido dano. Mas a segunda questão aqui é que Satanás continua agora com uma distorção da palavra dita por Deus. Veja o que ele diz no versículo 4: certamente não morrereis. Certamente não morrereis. Deus havia dito: se vocês tocarem, se vocês comerem, vocês morrerão. E Satanás disse: não, vocês não morrerão coisa nenhuma. A conversa fiada. Então Eva se interessou, disse: então vamos prosseguir nesse diálogo. Deixa eu ver onde vai chegar essa conversação. E é assim que o pecado se apresenta a nós, irmãos. A gravura que se faz de Satanás é um bicho vermelho, de rabo, com um tridente na mão, ferrando as pessoas. Na realidade, Satanás nunca se apresentou assim. A própria Bíblia diz, nos Coríntios, que ele transforma, ele persiste em transformar-se em anjo de luz. E o pecado, ele chega para nós maquiado, bonito, cheiroso, agradável, convincente. E foi assim que a coisa foi entrando. Continuando, Eva foi envolvida no diálogo e não percebeu nada de errado.
Irmão, mas se nós formos observar, estava tudo errado aqui. Uma cobra estava falando. Já pensou você num zoológico e ali observando uma cobra e de repente a cobra fala com você? E aí, tudo bem? Como é que está você e a sua família? Vai bem? E aí você responde para a cobra: não, está tudo tranquilo, tudo legal. E aí a cobra: pois tudo bom, prazer em revê-lo, tal, e etc. Aí você: prazer também, tchau, tchau, tudo de bom. Já pensou? Você tomaria um susto tremendo. Você sairia até correndo. Se fosse a mulher, gritaria até desmaiava. Uma cobra falando. Mas Eva foi tão envolvida na situação, na exposição, no início da pintura do quadro do pecado, que ela não observou nada de anormal. E o diálogo continua. A cobra dizendo, ou Satanás usando a serpente dizendo, olha, em outras palavras, Deus está mentindo, vocês não vão morrer coisa nenhuma. Era para ela ter dito: olha, o nosso Pai, o nosso Criador, disse que nós morreremos e acabou. Não, mas o diálogo continua. Esse é o nosso problema diante do pecado. Nós somos avisados bem anteriormente, mas nós queremos ver até onde vai a conversação. E aí está o nosso erro. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja, vou esperar o Jonathan colocar por causa, ponto. Aí diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Há uma tradução que diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vai dar no mesmo lugar. As más conversações. E tudo começa com essas conversações, esses diálogos. E ele vai se aprofundando, e os bons costumes vão ficando deslustrados, vão perdendo o brilho, e aí daqui a pouco eu estou todo enlaçado. A nossa juventude, ela não tem experiência de vida. Da mesma forma era Eva. Eva não tinha experiência de vida. Eva, ela já foi feita da forma como estava. Ela não passou por um processo de tribulação, de angústia, como diz Romanos capítulo 5, a partir do 1 até o 5. Não. É como a adolescência. O adolescente, geralmente, ele começa a descobrir o mundo, e ele se acha detentor do conhecimento e da razão. E ele ignora agora os pais, ele ignora os mais antigos, e ele diz: é atrasado, ele sabe de tudo. E é aí que o inimigo encontra a brecha. Vamos conversar? Vamos. Mas ele não observa que nós já passamos pela experiência. O Enio agora é seminarista. Geralmente o seminarista, nas primeiras aulas, ele é como adolescente. Ele começa a descobrir o conhecimento que o seminário oferece. Então ele acha que os pastores, os outros, nunca passaram por ali. Mas nós já passamos. É como um novo crente, quando está descobrindo os conhecimentos, as teologias, as teorias. Então ele chega para o pastor dele: pastor, mas olha, eu li aqui e acolá. Meu filho, quando tu nasceu, o teu pastor já pastoreava a igreja. Aquilo que tu está aprendendo hoje, teu pastor leu foi livros e livros sobre o assunto.
te acalma, te aquieta. E assim somos nós, nesse desfreio, vamos como que um trem prestes a desencalhar. Calma, gente, calma. E por fim, irmãos, não da mensagem, mas desta conversação de Eva com Satanás. Por fim, o inimigo afirmou o pecado no coração. Ele atinou, ele jogou curiosidade, ele jogou satisfação no coração de Eva. Olha o que ele diz no versículo de número 5. Era o que Eva precisava ouvir. Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quem é que não gostaria de ser igual a Deus? Ah, como eu queria ser igual a Deus. Ia resolver uns probleminha aqui no Brasil. Continua, Jonathan. Então o que ele diz? Não, Deus ele está proibindo vocês de comerem desse fruto, é porque Ele sabe que se vocês comerem, aí vocês vão ser também Deus. Bom, então, Satanás tendo dito isso para a mulher, o coração dela ficou animada. E todo dia ela passava, via aquela árvore, via o fruto. Não cuidava ali, porque não podia tocar. E para ela, era uma árvore normal. Era um fruto normal, insignificante, indesejável. Mas a partir daquela palavra no ouvido, já começou a ver tudo diferente. Geralmente, é aquele ditado: eu era feliz e não sabia. Vai tudo bem, nós estamos bem na igreja, nós não vemos problema na igreja. Nós estamos bem na família, nós não vemos problema na família. Nós estamos bem no colégio, nós não vemos problema no colégio. Mas aí, o mensageiro de Satanás vem e diz: aquele teu pastor, aquela tua igreja, o teu pai e a tua mãe. Aí nós já começamos a abominar a igreja, o pastor, o nosso pai, a nossa mãe, e o nosso amigo do peito, o nosso protetor, o nosso salvador, é aquele mensageiro do Satanás. É desse jeito que acontece. É desse jeito que acontece. O que foi que aconteceu com Eva? Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Como se tu nunca comeu? Como é que algo é bom para se comer se tu nunca comeu? Como é que tu vai saber? Deve ter um sabor muito gostoso e agradável aos olhos. Oh, que fruto maravilhoso, mas que fruto bonito, desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e o otário comeu. Se lascou. É ilusão. O pecado é maquiado, cheio de ilusão. Sei, eu vou me dar bem. Vai não, filho. Não vai. Não vai. Por esse caminho aí,
Tem aquele filme que eu não recomendo você assistir, e você diz, pastor, e como você assistiu? Não vá. Spam, Soldado do Inferno. Naquele filme a gente vê como o inimigo ele age. Ele oferece todo o poder, tudo de bom para o camarada, mas no final ele tira tudo, inclusive a vida do camarada. É assim o pecado. E tem alguns crentes que dizem assim, o pecado não presta. O pecado é bom, o pecado é agradável. O problema é depois do pecado. São as consequências do pecado. Então, queridos, quantas pessoas hoje encontram-se em uma situação de lamúria, onde elas gostariam de voltar no tempo e nunca ter acessado aquela janela que ela acessou, por uma curiosidade, por causa de um mensageiro de Satanás que sussurrou no ouvido dela, ela abriu a janela, e agora sofre, padece. Mas se você abriu a janelinha, feche-a, não a escancare, não passe por ela. Cuidado, jovem, cuidado, adolescente. O inimigo, ele está à espreita, diz Pedro, rugindo como leão, procurando a quem devorar. E você é uma carne macia, suculenta, que ele quer devorar. Eva, portanto, começou a descobrir, a partir daquele sussurro no seu ouvido, a ilusão. Continua o versículo, Jonathan. Vamos para o 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Eu era feliz e não sabia. E agora como vamos resolver o nosso problema? Fizeram uma cinta de cipó e colocaram folhas para cobrir sua nudez. Que coisa! Estava tudo tranquilo. E a partir daqui eles começam a perceber que foram enganados, que aquelas narrativas de Satanás produziram destruição na vida deles. E o relato bíblico a partir de agora é só dor, só sofrimento. E vocês conhecem o relato bíblico. Então, a primeira questão, irmãos, diante do pecado, que foi o exposto até agora, é não mantermos interação satânica. Quando essas conversações, que tentam denegrir os bons costumes, encerre-a. Diga, não quero sua amizade. As más companhias corrompem os bons costumes. A minha mãe, semi-analfabeta, posso até dizer analfabeta, mas ela tinha uns adágios, uns ditados riquíssimos. Um deles, ela dizia, meu filho, um bom nome na praça vale mais do que dinheiro no banco. E é verdade, irmão. Um bom nome na praça vale mais do que dinheiro no banco. Cuidado, porque o inimigo ele quer manchar, ele quer macular o teu nome. Tenha um nome, e aí você vai ver o que é um nome, melhor do que dinheiro. A segunda questão diante do pecado é que nós queremos utilizar os recursos humanos para resolver a problemática. O que foi que Adão e Eva fez? Vamos fazer um cinto e colocar folha, vamos resolver a problemática. E essas folhas de figueira, irmãos, elas representam exatamente isso. O desejo do homem de cobrir a sua condição pecaminosa.
Nós queremos resolver a problemática. Só que é aquela situação, quanto mais a gente tenta resolver, pior fica. É o salmista que diz, saindo de um buraco, caindo em outro. Começa um buraco de 10 centímetros, depois já cai em um de 50, em um de 1,5 metro, até chegar ao ponto que não há mais possibilidade. Esta semana, o Júnior me falou de um conhecido, era um representante comercial, cara com uma família estabilizada, tudo. E hoje ele é um andarilho, usuário de droga, andando no meio da rua, pedindo, revirando lixo. É triste. A família fora destruída e hoje ele anda aí. Aí você diz, mas como aconteceu isso? O inimigo faz isso. Então, queridos, os nossos recursos humanos, as nossas arquiteturas, as nossas maneiras, os nossos pensamentos, os nossos projetos, eles são insuficientes para resolver essa situação da nossa pecaminosidade. Não adianta fecharmos os nossos olhos. Não há como fecharmos os nossos olhos. Então, Hebreus capítulo 4, Jonathan, versículo 13, nos mostra que Deus, Ele está contemplando todas as nossas ações, Ele vê tudo, e Ele fica esperando de nós uma postura diferente, não querermos por nós mesmos resolver essa problemática. Olha o que diz Hebreus: e não há criatura alguma encoberta diante de Deus, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O que foi que fez Adão? Adão e Eva, após perceberem, fizeram ali aquelas roupas de folhas de árvore, e Deus, à tardinha, chega, Adão, chamando Adão ali no paraíso, e eles se esconderam. Eles achavam que Deus não estava sabendo de nada. Deus sabia de tudo, querido. Então Deus conhece a minha vida. A Bíblia diz que Deus conhece o meu pensar antes mesmo de eu pensar. Deus conhece o meu sentar, o meu levantar. Deus, Ele esquadrinha o nosso pensamento. Deus conhece tudo da minha vida. Deus conhece tudo da sua vida. Não há como fugirmos de Deus. Não há. Então, qual seria a solução diante desses recursos? Fazermos boas obras? Buscarmos nos embrenhar em uma religiosidade? Algumas pessoas pensam, não, o meu filho vai ser diferente, eu vou dar a melhor educação, vou colocá-lo no melhor colégio. E é muito comum nós vermos filhos de pessoas ricas praticando delitos, porque a vida que eles têm não é suficiente para a satisfação dos seus prazeres pessoais. Eles querem adrenalina, eles querem algo diferente. E aqui está a problemática. Não é essa boa educação que vai solucionar, de modo nenhum. Então, queridos, a outra coisa que eu quero trabalhar com vocês, para finalizarmos, que diante do pecado, é não termos
esse contato inicial, esse diálogo, essa interação satânica. Segundo, é sermos conscientes de que os nossos recursos humanos, uma vez o pecado tendo entrado na nossa vida, nós teremos a capacidade de resolver. Mas a solução é esta, é uma solução divina. Então, diante do pecado, corremos para Deus, é buscarmos a solução divina. Eu tenho total crença de que naquele momento em que Deus, à tardinha, quando ele chegou no jardim, e ele disse: Adão, Adão, onde tu estás? A minha crença é que aquelas palavras, Deus estava dando uma oportunidade de Adão recorrer a Deus, buscando a solução divina para a sua problemática de então. Mas ele não fez isso. Ele não fez. Talvez o orgulho agora já existente no coração do homem não permitiu. Mas ele disse: Senhor, a mulher que tu me deste por esposa, deu-me do fruto e eu comi. Ele acusou Deus e acusou a mulher, em virtude de sua situação agora. Então, queridos, para resolver o problema da nudez, o que fez então Deus? Jonathan, vamos lá para o versículo 21. Então Deus começa ali a resolver os problemas do casal. Primeiro, Deus olhou, viu que aquelas folhas ali não eram uma vestimenta. Então, olha lá, versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Ora, onde Deus encontrou essas peles? Uma pele. Então ali um cordeiro foi morto. Um cordeiro teve que padecer para começar a solucionar os problemas do primeiro casal. Aquele cordeiro, aquela pele, aquele cordeiro já era a representatividade do Cristo, o Cordeiro de Deus, que viria então para trazer a solução definitiva à humanidade. Então só Deus ele tem esta solução. É Cristo. Somente Deus poderia cobrir os pecados de Adão. Somente Deus pode cobrir os nossos atos pecaminosos. Olha o que diz o Salmo 32, Jonathan, vamos lá, Salmo 32, aí o versículo, vamos até o 5. Salmo 32, versículos 1 a 5. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Era Adão naquela moita. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Está vendo aí? Se Adão tivesse se apresentado logo, quando Deus chegou ali, se Adão já tivesse e dito: oh Senhor, eu estava ansioso pela tua chegada, porque eu transgredi, Senhor, eu pequei, a coisa teria sido diferente. Então, queridos, o que você deve fazer? O que eu devo fazer?
Jogue fora o orgulho. Reconheça esse estado de pecaminosidade. Tenha ciência de que você não pode resolver o seu problema espiritual. Busque a solução divina para o teu problema. E você vai ver, como diz o salmista, aquilo que Deus há de fazer na tua vida. É isso. Só Jesus Cristo, só por intermédio de Jesus Cristo. João 1,29 diz que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só Jesus. Não há diante do pecado, não há como recorrer. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí está a solução diante do pecado. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, somente Ele. Então quero concluir esta reflexão com você, dizendo: cuidado com as más companhias, cuidados com as más conversações. Valorize o nome, valorize o seu nome. Diante dessas possíveis interações satânicas, diga não. Não perca os bons costumes já construídos na sua vida. Ame sua igreja. Ame sua família. Busque ser um elemento de formação para esta sociedade tão perdida. Não seja mais um em meio a esta sociedade. Segundo, não adianta tentar esconder o pecado, ou querer fugir. Ele existe. Ele existe, ele é real. É algo que não pode ser ignorado. Precisamos reconhecer nossa condição de pecadores, confessar nossos pecados, pedir perdão a Deus. E a você que ainda não o confessou, receba-o pela fé como Senhor e Salvador da tua vida. E assim, a justiça de Cristo será aplicada. E nós viveremos, não digo imunes ao pecado, mas viveremos como combatentes de fato desse pecado. Que Deus nos abençoe. E que a partir de agora, sejamos mais criteriosos diante do pecado, para que ele não nos alcance. E eu queria perguntar a você, que hoje é o nosso convidado especial, que veio a brilhantar ainda mais essa festa, diante de tudo aquilo que for exposto, qual seria a sua resposta? É verdade, pastor, tudo isso é verdade. Qual é agora a sua posição diante disso? Pastor, eu quero a solução divina para a minha vida. Se é essa a sua posição e resposta, faça assim. Reconheça que você é um pecador. Reconheça a sua insuficiência para resolver este problema. E coloque diante de Cristo a solução para esse problema. Diga: Senhor, só Tu tens a solução para a minha vida. Reconheça Cristo agora como Senhor e Salvador da tua vida. Você vai fazer, sabe o quê? Onde você está, você vai levantar uma de suas mãos. Nesse simples gesto, você vai estar dizendo: pastor,
estou pedindo perdão a Jesus. Eu estou reconhecendo meu estado de pecado. E eu estou recebendo como Senhor e Salvador da minha vida. Pode ser também que você já até aceitou Jesus, mas está numa caminhada, numa interação que não se pode ter. Volte-se para Jesus nesta hora. Onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Você vai assim, levantar uma de suas mãos, até que eu veja, e após vê-lo, você pode baixar a sua mão. Há alguém entre nós que quer nesta hora entregar a sua vida aos cuidados de Cristo Jesus. Há alguém? Talvez você esteja pensando, mas eu terei capacidade de viver esta nova vida? Não, a capacidade ela não provém das tuas forças, mas da ação do Espírito na tua vida. Ele vai te dar suporte para vencer nesta nova vida. Daí eu pergunto, onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Receber Jesus, entregar a sua vida aos cuidados de Jesus? Graças a Deus. Pode baixar a sua mão. E a segunda pessoa, a igreja está orando por você. A igreja está intercedendo por você. E eu pergunto pela última vez, onde está a segunda pessoa que quer fazer este compromisso com Jesus? Você vai levantar a mão até que eu veja. Existe a segunda pessoa? Se não há, eu encerro o convite. Mas que tenhamos nós a bênção da oportunidade de Deus de ouvirmos mais da sua palavra. E a você, querido, possa em um futuro próximo fazer este compromisso com Cristo Jesus. E você que levantou a mão, gostaria que você viesse à frente. Quero apresentar você à igreja, queremos orar por você. Você pode vir. Então nós vamos orar daqui mesmo por você. Senhor, muito obrigado pela vida desta igreja. Obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, dado-nos o suprimento, o livramento, capacidade de permanecermos no Evangelho. Tem nos livrado das astutas ciladas do inimigo. Eu quero apresentar diante de Ti esta vida que levantou sua mão, mas talvez a timidez a impede de vir aqui. É algo entre o indivíduo e o Deus eterno, mas que o Senhor abençoe e ela se firme na decisão tomada e seja uma bênção no teu reino, uma bênção nesse mundo. Pois assim nós oramos abençoando-a em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nós queremos